inventário é um processo que ajuda os supermercados a ter um melhor controle dos estoques. Consequentemente, a empresa compra melhor, reduz perdas e diminui a ruptura. E isso só para ficar em alguns exemplos. Mas é preciso evitar erros na hora de fazer o inventário para não prejudicar os resultados da apuração. E é sobre esse assunto que nós vamos falar com Romualdo Teixeira, diretor da RTC Consultoria. Romualdo, como vai? Tudo bem, Alessandra, como vai? Olá a todos. Tudo bem, obrigada. Quais são os maiores erros que acontecem durante a realização do inventário? Boa pergunta, Alessandra. As principais questões que envolvem os erros operacionais de inventário é, primeiro, a não divisão dos 3 processos básicos que são preparação, execução e análise. Isso é fundamental para o desenvolvimento de um inventário bem equalizado. Tá? A outra questão é levar em consideração todas as movimentações e operações relacionadas à mercadoria, a produtos. Então, a gente precisa entender e qualificar e garantir as rotinas operacionais envolvendo compras, movimentações internas, recebimento, expedição, para que a gente consiga ter uma efetiva, um estoque efetivo e saudável na hora do inventário. Tá? Isso é que vai garantir um resultado efetivo lá na frente. E um outro ponto mais objetivo e mais claro também, fundamental, é o desenvolvimento de um checklist que vai ditar quais são os passos importantes para a realização desse inventário, tanto nos processos de preparação, execução e análise, que é o final e o fechamento de toda essa operação. Como conseguir um maior envolvimento da equipe? Alessandra, envolver a equipe é fundamental. Para isso, existem treinamentos focados, tanto tecnicamente como operacionalmente, o desenvolvimento de uma campanha de incentivo, ilustrando, sinalizando quais são os passos necessários para o sucesso desse inventário e para o sucesso da gestão de estoque dentro do ambiente é fundamental. Gestão de estoque necessita de pessoas, tá certo? Tanto o inventário como as demais operações inerentes à gestão de estoque. Tá? Desenvolver ferramentas de comunicação visual práticas, é o que a gente chama de operação à vista. É o feijão com arroz, é o básico necessário a ser desenvolvido. É fundamental para que as pessoas consigam entender claramente quais são as ações e atitudes necessárias para se fazer corretamente, tá certo? E aí envolvendo também a parte de treinamento e em se tratando de programa de incentivo, é prioritário e fundamental desenvolver uma campanha de incentivo envolvendo tanto a linha gerencial da empresa, como também os próprios colaboradores que fazem o inventário como sucesso, que fazem a gestão de estoque ao longo do exercício de suas funções, ao longo do dia a dia. O que é preciso para o sucesso de um inventário? O primeiro momento é a gente entender que o inventário é o final de um processo que envolve toda a gestão de estoque, tá certo? Então, o ideal seria a gente trabalhar os outros aspectos ligados aos processos de gestão de estoque para depois a gente falar de inventário, tá certo? Trabalhando nessas questões envolvendo compras, recebimento, expedição de mercadoria, armazenagem, movimentações internas, receituário, rendimento, passando por esse processo e entrando dentro do inventário, aí sim, aí a segunda etapa, primeiramente, é desenvolver, analisar o sistema existente, tá certo? Entender quais são as necessidades para se realizar o inventário e desenvolver um checklist envolvendo a parte tecnológica e operacional, levando em consideração que essa etapa é a etapa de preparação do inventário, tá certo? Dentro desse cenário, numa próxima etapa, ainda dentro do planejamento, decidir se você vai fazer um inventário terceirizado ou próprio, passando pela fase de execução, a gente conseguir, além desse checklist, a gente envolver pessoas dentro desse inventário que são capazes de auditar esse processo como um todo, novamente escrevendo detalhadamente quais são as etapas e passo a passo para se realizar esse inventário. Auditar esse processo, então separar o que é uma análise de divergência ruim lá no final do que é uma contagem certa. Então a gente precisa garantir que a contagem de mercadorias está sendo feita de forma correta. Passando desse processo, eu garanti que a contagem está correta, que é o processo de execução, eu entro no processo de análise
desses resultados. E aí sim, a gente vai entender exatamente quais foram os erros operacionais ocorridos ao longo desse processo de inventário. Tá? E aí, dentro desse cenário, após essa análise, né, após ter os números claros e definidos, a gente definir, o inventário não acabou, a gente definir um planejamento estratégico, tá? Desenvolver um planejamento estratégico, entender quais são os itens mais críticos, quais são as causas dessas divergências que vão ocorrer ao longo desse exercício, a gente definir um planejamento, um plano de trabalho ao longo desse próximo ciclo para que o próximo resultado seja satisfatório. Tá? Então, esses que seriam os passos, de forma muito sintética, os passos que seriam necessários para a gente obter um resultado de maior qualidade. Garantir uma boa gestão dos estoques é fundamental para a saúde financeira do supermercado. Por isso, certifique-se de que o inventário está sendo feito com o máximo de eficiência possível. Até a próxima!